11 horas mais 51 minutos do horário de Brasília, 10h51 aqui em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Muito bom dia para você que está ligado aqui com a gente no Esporte na Band, nas plataformas digitais. Estamos com imagens ao vivo aqui do CT de Columbia Park, em Morristown, na Nova Jersey, nos Estados Unidos, para mais um treinamento da Seleção Brasileira. Treinamento desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, o penúltimo treinamento da seleção antes do jogo contra a Escócia. Na quarta-feira, 7 horas da noite, do horário de Brasília, em Miami, no Hard Rock Stadium, para fechar aí a participação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Eu sou Vinícius Batista, estou com vocês na narração. Nas imagens a gente tem aí o nosso grande Ulisses Correia mostrando tudo aqui do treino para você. A gente viu agora há pouco no centro do gramado David Ancelotti, auxiliar técnico da seleção, filho de Carlo Ancelotti, e também o Juan, gerente de seleções, ex-jogador também da seleção brasileira. À esquerda a gente vê os trabalhos aí da comissão de goleiros, comandada por Cláudio Taffarel, tetracampeão do mundo em 94. A gente já vê aí algumas marcações no gramado. Daqui a pouco os jogadores começam aí a subir para o campo aqui do CT de Columbia Park, que é a casa do New York Red Bulls, time da MLS, a principal liga de futebol profissional dos Estados Unidos. Um CT reformado, com 8 campos, com investimento aí de 100 milhões de dólares e a casa da seleção brasileira nesta Copa do Mundo de 2026. Veremos se na atividade de hoje a gente pode ter os outros jogadores que não treinaram com o restante do elenco no domingo. Lembrando, dos titulares apenas o goleiro Alisson, o meia Lucas Paquetá, que inclusive deu entrevista coletiva ontem no hotel The Ridge. Hoje será a vez de Gabriel Martinelli, atacante da seleção brasileira, que entrou no segundo tempo contra o Haiti, quase fez um golaço, colocou ali uma bola no travessão no segundo tempo. Conceder entrevista coletiva às 3h30 da tarde do horário de Brasília. Cobertura essa que você também acompanha no canal do Esporte na Band no YouTube. Vinícius Júnior também treinou ontem no gramado, juntamente com os outros jogadores que não foram titulares, né? Então, dos titulares, apenas o Alisson, o Paquetá e o Vinícius Júnior treinaram no campo. Os outros jogadores fizeram trabalhos regenerativos na parte interna aqui do CT, ficaram na academia. E a gente fica também na expectativa de, quem sabe, a gente vê o Carlo Ancelotti esboçando a equipe neste exato momento. Você está vendo ele aí, ó, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Na parte de trás, né, o David Ancelotti, o auxiliar da seleção, filho também do Ancelotti, passando também detalhes e conversando um pouquinho com o treinador da seleção. Ele é o foco do dia, né? Até porque a gente vai ver se temos aí alguma novidade com relação à escalação da seleção brasileira. Principalmente novidade com relação ao Rafinha, né? Quem vai substituir o Rafinha pelo lado direito, ele que está com uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Rafinha, que é desfalque para a seleção brasileira. A gente já vê uma movimentação de jogadores da seleção brasileira aqui na entrada do campo do CT de Columbia Park. Vemos Casemiro puxando a fila. Então, Casemiro indo para o campo, já se posicionando aí para ir ao centro do gramado e receber as instruções da comissão técnica de Carlo Ancelotti. Ele que não treinou ontem no campo, ficou apenas na academia, agora já aparece aí com as chuteiras, vai para o treinamento desta segunda-feira. Lembrando que a partir das 11 horas da manhã aqui do horário dos Estados Unidos, meio-dia do horário de Brasília, começa a nossa contagem regressiva dos 15 minutos que a imprensa tem acesso aqui ao treinamento do CT de Columbia Park. A
A imprensa sempre com 15 minutos iniciais. Em algumas oportunidades o treino é totalmente fechado, né? Então a imprensa não tem a oportunidade de acompanhar os treinamentos. Hoje, 15 minutinhos liberados aqui para a gente mostrar para vocês aí com imagens ao vivo, diretamente aqui de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aqui no canal do Esporte na Band para você não perder nada da cobertura da seleção brasileira. Com treinamentos ao vivo, as transmissões dos treinos, com entrevistas coletivas ao vivo também. Então fica aqui com a gente já. Ativa o sininho para as notificações também, para você não perder nada da Copa do Mundo. Com boletins, com informações, tem muita coisa aqui com a gente no Esporte na Band, nas nossas redes sociais também, @Esporte na Band, em todas as outras plataformas digitais. A gente vê aí o Casemiro, por enquanto, fazendo alguns trabalhos aí de desafio do travessão, né? Aquela resenha ali, ó. Ele e o Tafarel na resenha. Quem nunca, né? Quem nunca esteve nessa resenha do travessão? Só o Casemiro, por enquanto, no campo. Já já, outros jogadores da seleção brasileira subindo aqui para o gramado do CT de Columbia Park. Lembrando que também o Brasil tem 3 jogadores pendurados, né, com cartão amarelo. Douglas Santos, lateral esquerdo, Ibáñez, zagueiro, e também o Casemiro, volante. Na Copa do Mundo, a regra, ao invés de 3, né, indica 2 cartões amarelos, gerando uma suspensão automática. Então veremos aí se Carlo Ancelotti fará mudanças para preservar tais jogadores para o jogo contra a Escócia. Os atletas começam a subir agora. Douglas Santos, o volante Ederson, tem o Matheus Cunha, Igor Thiago, Ryan, Endrick e Vinícius Júnior, se juntando aí também ao Casemiro no gramado do CT aqui de Columbia Park. Os cartões amarelos que zeram depois da fase de grupos e depois das quartas de final. Em 2 momentos a gente tem aí os cartões amarelos sendo zerados, tá? Então, ao final da fase de grupos, depois da terceira partida, zeram os amarelos, e também ao final das quartas de final a gente também tem os cartões amarelos sendo zerados. Ainda sobre a situação do Rafinha, né, também é importante a gente destacar, né, se o Rafinha, por acaso, já que a seleção brasileira não divulgou nenhum prazo de recuperação do Rafinha, né, se por acaso ele acabar sendo cortado, o Brasil não pode convocar um outro jogador de linha, né, a gente já passou do prazo. O prazo era de até 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. O prazo, obviamente, já foi atingido, já foi ultrapassado, então, em caso de algum corte, o Brasil fica com um jogador a menos à disposição no elenco. A exceção vale apenas para os goleiros. Danilo chegando por aqui também, e lá do outro lado, que o Ulisses Corrêa está mostrando, os primeiros goleiros estão chegando aí, ó, o Everton, o Léo Nanete e também o Ederson. Neymar e Marquinhos também, e os companheiros de Paris Saint-Germain. A gente acompanha também a chegada do Luiz Henrique, do Léo Pereira, do Gabriel Martinelli, do Danilo Santos e também do Bremer. Os jogadores começam a se apresentar aqui no gramado. Agora que já deu meio-dia do horário de Brasília. Galera se juntando ali no meio, juntamente com os outros jogadores da seleção brasileira. Já vai compartilhando aí a nossa live, porque o treino é ao vivaço, tá? Ao vivaço, com imagens aqui para você no canal do Esporte na Band no YouTube. O Ibáñez tá chegando junto com o Alexandro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães e Fabinho. Ainda não tivemos o Alisson subindo aqui para o gramado. A gente só tem aí o Ederson, o Everton e o Léo Nanete. O Alisson, por enquanto, ainda não subiu. Neymar juntamente com Carlo Ancelotti, hein?
já conversaram bastante também na atividade de ontem. E hoje estão lado a lado aí também. Ulisses Correia mostra para você a imagem de Neymar juntamente com Carlo Ancelotti. Vamos ver se o Alisson ainda sobe para o gramado ou se a gente não terá a participação do goleiro titular da seleção brasileira nos 2 primeiros jogos da Copa do Mundo no treino de hoje. A gente só vê do outro lado o Everton, o Ederson e o Léo Nanete. O Léo Nanete não está convocado para a Copa do Mundo, apenas integra aí os treinamentos da seleção brasileira, do Sub-20 do Flamengo. Está integrando aí e também já conhecendo um pouco do clima da Copa do Mundo. Enquanto a gente acompanha a rodinha já, aquela descontração dos jogadores da seleção brasileira antes do início da atividade desta segunda-feira. Amanhã tem treino, mas é um treino mais cedo por parte da seleção, 10h30 da manhã do horário de Brasília. A gente não pode transmiti-lo ao vivo por conta das diretrizes da FIFA. É o famoso Match Day -1 amanhã, né, a véspera da partida, e por regulamento a gente só pode acompanhar a atividade desta segunda-feira, que é o Match Day -2, né, antivéspera do jogo, ao vivo. O Match Day -1, ele fica restrito ao vivo aqui na transmissão para detentores. E lembrando que também na atividade do Match Day -1, há a previsão de entrevista coletiva sempre, né? Sempre entrevista coletiva do treinador com um jogador. Então o Brasil, a delegação vai para Miami no começo da tarde, às 3 horas da tarde, viaja daqui de Nova Jersey para Miami e pela noite a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, um jogador que ainda não está definido. 8h15 do horário de Brasília da noite desta terça-feira e o treino às 10h30 da manhã, o último antes dessa terceira partida e decisiva também da seleção brasileira contra a Escócia. Jogadores agora indo para o outro gramado, apenas os goleiros trabalhando aqui nesse campo principal aqui, onde a imprensa tem acesso, do CT de Columbia Park. Enquanto isso, os atletas vão fazer aquele trabalho de aquecimento. Atividade que não conta com o Alisson neste exato momento, tá? A gente vai conferir aí o que aconteceu com o Alisson. E a gente traz a informação para você aqui no Esporte na Band. Jogadores da seleção no campo de jogo neste momento para começar a atividade. E o aquecimento segue do outro lado aí do campo do The Ridge. Do The Ridge não, desculpa, do CT de Columbia Park. Informação que chega aqui: Alisson fora do treino por controle de carga, tá? Então o Alisson não está no gramado neste exato momento por conta de controle de carga. Essa é a informação oficial que foi passada aqui pra gente. O Alisson que está na sua terceira Copa do Mundo com a seleção brasileira. Tem sido aí, desde 2018, o goleiro número 1 do Brasil em mundiais. Fez defesas importantes contra o Haiti. 3 defesas importantes quando o Brasil já ganhava por 3-0, é verdade. Mas ele acabou tendo aí um desempenho bem expressivo com essas 3 defesas contra o Haiti, hoje fora do treino por controle de carga. A gente fica também na expectativa, né? Se ele vai participar do treino de terça-feira ou não. Você acompanha aí o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, o Ederson, o Ibáñez e o Neymar. Uma das filas aqui de jogadores da seleção brasileira nesse primeiro trabalho
de aquecimento. Brasil líder do grupo C, 4 pontos. Marrocos ocupa a segunda colocação também com os mesmos 4 pontos. A Escócia é a terceira colocada com 3 e o Haiti já eliminado com 2 derrotas em 2 jogos e perdendo também no critério de desempate do confronto direto com as outras seleções, no caso Marrocos e também a seleção brasileira. Na verdade, Escócia e seleção brasileira. Por isso que o Haiti já está eliminado. Ele pode chegar aos mesmos 3 pontos da Escócia, mas como ele perdeu o confronto direto, ele tem essa desvantagem e por isso já está fora da Copa do Mundo. Tem Marrocos e Haiti na última rodada, Escócia e Brasil. Para a seleção brasileira se classificar na primeira colocação, o Brasil tem que vencer a Escócia e torcer para que Marrocos ou tropece contra o Haiti ou então não tire a vantagem que o Brasil tem no saldo de gols neste exato momento, né? A vantagem hoje da seleção brasileira é de 2 gols de saldo. O Brasil tem mais 3, Marrocos mais 1. Se empatar no saldo, como o primeiro critério de desempate é o confronto direto e também o jogo terminou empatado, a gente vai para o número de gols marcados. Você viu aí o Neymar também em destaque. Neymar que, de acordo com o Carlo Ancelotti, né, na entrevista coletiva na última partida, depois da última partida contra a Escócia, confirmou que o Neymar será relacionado. Veremos se de fato isso acontecerá, se o Neymar estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Lembrando que ontem, no domingo, ele fez o primeiro treinamento juntamente com o restante dos companheiros. Neymar está fora de combate desde o dia 17 de maio, quando ele acabou lesionando a panturrilha direita na derrota do Santos por 3-0 contra o Coritiba. Contusão essa que primeiramente foi diagnosticada como um edema e posteriormente confirmada como uma lesão de grau 2 pela CBF já na apresentação da seleção na Granja Comari. Isso aconteceu no dia 27 de maio. Meio-dia e 9 minutos, a gente tem aí mais 6 minutinhos, 6, 7 minutinhos de atividade aí para mostrar para vocês. Os atletas seguem no trabalho de aquecimento. Nesse momento a seleção brasileira estaria enfrentando o Japão, que é o segundo colocado hoje do grupo F da Copa do Mundo. O cruzamento do grupo do Brasil, que é o grupo C, é com o grupo F, que é o grupo que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Por enquanto a Holanda lidera a chave com 4 pontos, os mesmos 4 pontos do Japão, que tem menos saldo do que os holandeses. A Suécia é a terceira colocada e na última colocação também já eliminada a Tunísia, já que perdeu para a Suécia e também para a Holanda. Então tem a desvantagem no confronto direto diante dos suecos. Independentemente do Brasil se classificar em primeiro ou em segundo lugar, o Brasil jogará no dia 29 de junho, a partida do 16avos de final. E até o Lucas Paquetá estava comentando isso na entrevista coletiva, né? O fato do Brasil, primeiramente, jogar nos Estados Unidos, se avançar como campeão, como líder do seu grupo, e também com o fato de jogar no México, caso passe na segunda colocação. A logística fica mais complicada, né? Se acabar indo jogar no México. É mais simples ficar nos Estados Unidos, na cidade de Houston, no dia 29. A gente está vendo aí alguns jogadores colocando colete. A gente vê o Marquinhos, o Casemiro, o Endrick, o Neymar também está de colete, Danilo Santos, Douglas Santos, de um lado. Do outro lado a gente tem o Vinícius Júnior, o Fabinho, o Matheus Cunha e o Ryan. E fechando também por ali, ó, a gente tem o Bremer e o Ibanez. Jogadores que estão com o colete neste exato momento.
Normalmente isso não significa muita coisa, né? Apenas uma divisão que o técnico da seleção brasileira está fazendo, mas fica aí em destaque para você. Os jogadores que estão com o colete e sem o colete nessa atividade que o Ancelotti está organizando no começo do treino aqui no CT de Columbia Park. A gente está vendo ali algumas linhas também, algumas marcações. É um trabalho de toque rápido, tá? Também a gente está vendo os goleiros da seleção brasileira por ali, o Everton e o Ederson. Então é um trabalho sim de toque rápido, de saída de bola também, que a gente está acompanhando aqui no Sport na Band. Para você que está chegando agora, 12h e 12 minutos, o Alisson baixa no treino de hoje por controle de carga. Informação que a gente traz aqui para você ligado aqui com a gente. O Alisson não participa do treino de hoje por controle de carga. Apenas Ederson e o Everton treinando aqui juntamente com os outros jogadores da seleção brasileira. E lembrando que às 3h30 do horário de Brasília tem Gabriel Martinelli ao vivo, diretamente do Hotel The Ridge, que fica aqui a 15 minutinhos do CT de Columbia Park, que é palco aí dos treinos da seleção brasileira, é a casa da seleção brasileira aqui nos Estados Unidos. Duas atividades, né? Um grupo trabalha de um lado esse trabalho de toques rápidos e do outro a mesma coisa. A gente já está recebendo aqui a sinalização da CBF de daqui a pouco a gente já se encaminhando para a parte de fora do CT de Columbia Park. Lá de lá, isso. E é isso, pessoal. Em foco aí também do Ulisses Correia, dando show nas imagens aqui no CT de Columbia Park, e Gabriel Martinelli, que às 3h30 concede entrevista coletiva que a gente transmite aqui no Sport na Band, diretamente do Hotel The Ridge, em Basking Ridge, que também é aqui pertinho de Morristown, né? Uns 15 minutinhos de Morristown, onde a seleção brasileira faz os treinamentos aqui no CT de Columbia Park. Eu, Vinícius Batista, fico por aqui. Valeu pela audiência. Até mais, pessoal. Tamo junto. Valeu.